Jorgean de Arrascaeta e Nicolas de la Cruz são cortados da seleção uruguaia e retornam ao Rio de Janeiro. Vasco da Gama bate o martelo com relação ao jogo contra o Flamengo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. 132 milhões de reais entrando nos cofres do Mengão. O negócio está fechado. Que história é essa, PQD? Vem. Vem comigo que no caminho eu explico. Mas primeiro, pedir para vocês, nessa manhã de domingo, que começaram a nos assistir, que deixem aquele like esperto, não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação para todos os vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Meus queridos e minhas queridas, tudo isso para vocês é 0800. E aqui no seu canal Paraquedista Rubro-Negro, vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido, né? Quero deixar uma palavra de meditação para vocês nessa manhã de domingo, de Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, né? Então vamos agora para as informações. Começar aqui pelo fiasco da Gama, meus queridos e minhas queridas. Flamengo e Vasco se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E o Vasco da Gama bateu o martelo e não vai mandar o seu jogo no Maracanã contra o Mengão. É isso aí. As opções é a seguinte: Engenhão, ou até mesmo jogar na Arena da Amazonas, aí na São Manauara. Flamengo pode jogar aí pelo Brasileirão contra o Vasco da Gama. O Vasco da Gama pode vender o seu mando de campo. Lembrando que a maioria dos torcedores na Amazonas torce para o Flamengo. Então o Flamengo vai estar jogando praticamente em casa. Se ele quer fugir dessa mística de que o Maracanã tem a cara do Flamengo, vai mandar o seu jogo na Arena Amazonas? Então, muito provável que possa acontecer ou no Engenhão ou lá na Arena Amazonas. Lembrando que o BEP, né, o Batalhão Especializado nos estádios, né, segurança nos estádios, disse que lá em São Januário não tem condições. Não é por causa da comunidade, é por causa das ruas estreitas. Para um caso de evasão é muito difícil, é muito temeroso. Porque no Maracanã também é rodeado de comunidades. O problema é as ruas estreitas, a evasão, caso ocorra algum problema, fica muito difícil. E pode ser colocado vidas em riscos, né? Beleza? Então, essa aí é a informação do Flamengo com o Vasco da Gama pelo Brasileirão. Bom, o Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras fizeram uma solicitação à CBF, pedindo para que o jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro fosse adiado, para que pudesse haver uma melhor preparação desses times que vão participar do Super Mundial de Clubes, que começa em junho e termina em julho. Começa, se eu não me engano, dia 13 de junho, né? E vai até o dia 14 ou 13 de julho. E pelo que tudo indica, a CBF, sendo comandada aí pelo Edinaldo Rodrigues, segundo o UOL, vai acatar a solicitação desses clubes. Isso é muito importante para que haja uma melhor preparação, para que os times consigam se adequar aí ao fuso horário. O Flamengo estreia, se eu não me engano, viaja dia 11, estreia no dia 14, né? No dia 14 de junho, né? Bom, pelo menos há uma bola dentro da CBF que só vive, né, fazendo de tudo, visando dinheiro. Tivemos ano passado na data FIFA que não foi adiado quase 9 rodadas. O Flamengo teve que jogar desfalcado. Bom, mudando aqui de assunto, vamos falar sobre dinheiro entrando nos cofres do Flamengo, meus queridos e minhas queridas. Segundo o UOL Esporte, Everton deve contratar Carlos Alcaraz por 132 milhões de reais, independente dele bater a meta ou não. A meta é a seguinte: caso Carlos Alcaraz participe de 6 jogos como titular, né, comece como titular, o Everton teria que pagar esse valor ao Flamengo. Mas devido ao atleta estar se destacando, né, nos jogos e também nos treinamentos, o Everton decidiu que irá pagar os 132 milhões de reais ao Flamengo para ter Carlos Alcaraz em definitivo, ou seja, a maior contratação da história do Flamengo, né? Assim como disse aí o Marcos Braz, morte de virilha de rapaz,
que já estava venda praticamente feita, que esse lance de meta era tudo factoide, né? Então, a confirmação vem aqui que o Everton vai contratar Carlos Alcaraz por 132 milhões de reais, né? Vamos para outros assuntos aqui, falar sobre Flamengo vence Maricá em rodada dupla do Carioca Sub-15 e Sub-17. Jogando fora de casa, Flamengo levou a melhor 2 vezes contra o Maricá nos campeonatos Carioca Sub-15 e Sub-20, que fizeram a nova rodada dupla no último sábado, no caso ontem, dia 22. Os 2 jogos aconteceram no Estádio Municipal João Saldanha, em Maricá, e mantiveram a invencibilidade rubro-negra no tempo normal das competições, após 3 rodadas disputadas. O Flamengo está invicto em 3 rodadas. No Sub-17, que entrou em campo às 14 horas e venceu aí por 2-1. Rogério Araújo marcou o primeiro gol aos 34 do primeiro tempo, enquanto Matheus Thiago selou o placar aos 6 do segundo tempo. Às 16 horas, a equipe Sub-15 foi ao gramado do João Saldanha e despachou o Maricá com uma goleada impiedosa de 7-0. Assim, o time foi a 7 pontos após empatar com o Nova Iguaçu, ou seja, não está com 100% de aproveitamento porque teve empate contra o Nova Iguaçu. As 2 equipes voltam a campo para o Carioca no próximo sábado em nova rodada dupla, dessa vez na Gávea. O adversário será o Volta Redonda. O Sub-17 joga às 14 horas, enquanto o Sub-15 atua às 16 horas. Vamos prestigiar os garotos do Ninho. Além disso, né, o Sub-17 ainda terá um compromisso importante na Copa do Brasil da categoria contra o América Mineiro pelas 8ª de final da competição. Após a vitória por 2-1 do Flamengo na ida fora de casa, os 2 times se encontram na Gávea. O jogo está marcado para a próxima terça-feira agora, dia 25, a partida começa às 15 horas. Então, quem puder aí, tiver oportunidade de ir lá na Gávea, prestigiar os garotos do Sub-17 pela Copa do Brasil da categoria, tá? Venceu o primeiro jogo e agora aí, né, pode sacramentar a ida para as quartas de final. Bom, Flamengo e São Paulo pelo Brasileirão Feminino. Hoje as prováveis escalações dessa partida eu vou trazer para hoje. Não, o jogo será dia 24, é segunda-feira, isso aí, desculpa, tá? Pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Flamengo recebe o São Paulo no estádio Luso Brasileiro nesta segunda-feira, dia 24, lá na Ilha do Governador, né? O Flamengo vai em busca do bicampeonato da competição, já que conquistou uma vez o Brasileirão Feminino em 2016. Rapaz, 9 anos que não consegue conquistar, né? Vamos torcer para que as nossas meninas consigam aí. Inclusive, parece que está vindo um novo patrocínio para o futebol feminino, que é aí da Petrobras. Petrobras voltando para o Flamengo. Infelizmente, não para o time masculino, mas parabéns aí pela conquista, conseguir esse patrocínio para o time feminino, né? Bom, existe apenas uma opção onde assistir ao jogo entre Flamengo e São Paulo pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, que é pela Sport TV. Então fique ligado aí, coloquem na agenda de vocês, né? A Sport TV é um canal fechado e o sinal aberto depende do seu plano de assinatura. A partida no Luso Brasileiro será às 21h30, né? Provável escalação do Flamengo: Isa Cruz, Fabi Simões, Núbia, Augustina e Jucinara, Ju Ferreira, Degene, Gláucia e Fernanda, Laísa e Cristiane. Técnico Maurício Salgado. Então, essa daí é a provável escalação do Flamengo contra o São Paulo. E a provável escalação do São Paulo é a seguinte: Carlinha, B, Caldeirão, Kaká, Dai Silva e Bia Menezes, Aline, Camilinha, Robinha e Dudinha, Crivellari e Isa, técnico Thiago Viana, né? Então, Sport TV, às 21h30, o jogo será no estádio Luso Brasileiro. Bom, Flamengo já conhece o seu primeiro adversário pela Libertadores da América, que é o Deportivo Táchira. E o Deportivo Táchira perdeu a Supercopa da Venezuela antes de enfrentar o Mengão na Libertadores. Bom,
Flamengo conseguiu conquistar o título equivalente à Supercopa da Venezuela, que é a Supercopa do Brasil. Vamos lá? Rival do Flamengo na estreia da Copa Libertadores da América, o Deportivo Táchira da Venezuela perdeu a Supercopa da Venezuela no sábado, dia 22, nos pênaltis contra o Deportivo La Guaira da Venezuela também. Após empate 1-1 no tempo normal e na prorrogação, a partida aconteceu no estádio Pueblo Nuevo, na cidade de San Cristóbal, onde o Mengão jogará no dia 3 de abril. Coloquem na agenda de vocês, 3 de abril, Flamengo e Deportivo Táchira pela Copa Libertadores da América. Esta é a primeira edição da Supercopa da Venezuela e, assim como na maioria dos países, reúne os campeões nacionais da temporada anterior. O Táchira é o atual vencedor do campeonato venezuelano e o La Guaira levou a Copa da Venezuela, que é equivalente à Copa do Brasil. Como se o Botafogo ganhou o Campeonato Brasileiro, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil e ambos disputaram aí na Supercopa Rei, a Supercopa do Brasil, que o Flamengo levou a melhor, assim como o adversário do Deportivo Táchira, né? Bom, agora mudando aqui de assunto, falando sobre jogadores que retornam para o Flamengo após serem cortados das suas seleções. Tivemos o Gerson, cortado da seleção brasileira, ao sentir uma lesão aos 27 minutos do primeiro tempo, contra a Colômbia. Tivemos Georgian de Arrascaeta aos 41 minutos do primeiro tempo, no jogo do Uruguai, que perdeu para a Argentina por 1-0. Né? Tivemos aí Danilo, que foi cortado também. Então agora temos o quarto jogador cortado, que é o Nicolás de la Cruz, mas o Nicolás de la Cruz, fico feliz porque não houve nenhuma lesão, foi uma questão técnica, né? Vamos lá, ó. Arrascaeta foi substituído aos 41 minutos do primeiro tempo da partida contra a Argentina na sexta-feira. O jogador deixou o gramado reclamando de um desconforto na coxa direita. Ele realizou exames no sábado, ontem, e seguirá em tratamento no Uruguai até retornar, né? Já de la Cruz, que entrou no lugar do camisa 10, também foi cortado. O corte de Nicolás de la Cruz, da seleção uruguaia, foi uma opção técnica do Marcelo Bielsa, né? Sem lesão ou problema físico no jogador. Por se tratar de um jogo na altitude, Marcelo Bielsa optou por outro atleta. Tá? O que acontece? O jogo será mais de 4.000 metros de altura. E o Nicolás de la Cruz, que é um jogador de muita força, de muita velocidade, na altitude ele não rende. Em outras oportunidades já foi constatado isso. Então Marcelo Bielsa escolheu um outro atleta e decidiu liberá-lo. Isso é bom, que a gente tem um jogador aí que não corre risco de lesão. Então continuam à disposição das suas seleções, Léo Ortiz, o equatoriano Gonzalo Plata, e continuamos também aí com o Wesley, né? E estamos também lá na seleção do Uruguai, o lateral direito Guilhermo Varela. Ou seja, os jogadores convocados para suas seleções estão diminuindo, estão voltando para o Flamengo. Espero que todos os que estão ainda à disposição voltem sem lesão nenhuma, né? Agora vamos falar aqui sobre a Flamengo TV. Após realizar o que chamou de reformulação da sua TV, a Flamengo TV se espelha na Cazé TV e no Gold para alcançar números expressivos comercialmente, receitas diretas e indiretas. Agora rebatizada como Flamengo TV, ela quer captar investimentos de forma direta e indireta. O clube prevê um aumento de receita considerável de médio a longo prazo neste setor após mudanças e investimentos que foram realizados. Vamos para as aspas de Ricardo Werecham, vice-presidente de marketing do Flamengo. Então vamos lá. Foi feito um plano de negócio para esse projeto. Eu não posso abrir os números, mas a gente acredita que isso vai ser uma fonte de receita importante não só para o Flamengo, mas até para outros clubes que também lá na frente queiram fazer o mesmo. É só você ver os casos de sucesso da Cazé TV e do Gold, etc. Há um potencial direto e indireto, diretamente porque você tem possível receita de patrocínio, de publicidade, e você tem o efeito direto, porque hoje boa parte das entregas que a gente faz para os patrocinadores oficiais do Flamengo são digitais. Então, entregando um produto digital de alto nível, você aumenta o valor que se cobra pelo teu patrocínio de camisa. Então, é uma receita importante. Fecha aspas. Cara, muito bom isso aí
O Flamengo está investindo na Flamengo TV. Tivemos aí a entrevista do Danilo, né? Eu vou trazer aqui uma entrevista do Danilo. Foi o primeiro na Flamengo Cash. João Guilherme que comandou. Bom, prioridade do Flamengo para 2025. Nós já sabemos, o Flamengo colocou o Brasileirão como prioridade de 2025 e condiciona premiações de jogadores ao título. Ou seja, além dos gordos salários que o Flamengo tem, que os jogadores do Flamengo têm, eles podem aumentar ainda mais essa receita, conquistando o Campeonato Brasileiro de 2025. O clube não conquista o título nacional desde 2025. O rubro-negro define Libertadores como segundo objetivo e deixa a Copa do Brasil como última prioridade. Lembrando que o Flamengo estreia no Brasileirão contra o Internacional no Maracanã no dia 29 de março, no sábado agora. A gestão de BAP estabeleceu o Campeonato Nacional de pontos corridos como prioridade da temporada de 2025. Tanto que as premiações dos jogadores serão calculadas em função do título brasileiro. Então, a galera vai ter que correr, vai ter que deixar sangue, suor e lágrima dentro de campo para poder conquistar uma boa premiação. Vamos lá. Conquistar o Brasileirão é o que vai render maior bonificação ao elenco. Caso ganhe o Brasileiro e outros campeonatos, a premiação será ainda melhor. Porém, sem o título nacional, o bônus diminui. Mesmo no caso de os jogadores garantirem a Libertadores e a Copa do Brasil, se o Flamengo ganhar os 3 títulos, o prêmio obviamente vai ser bem maior. O Flamengo começa a disputar a Copa do Brasil na terceira fase e se for campeão como em 2024, poderá arrecadar quase 100 milhões. No ano passado, o prêmio para o campeão brasileiro foi de 48 milhões. A premiação máxima da Libertadores em 2025 é de 34 milhões e 200 mil dólares, tá? Cerca de 195 milhões e 900 mil reais. Para receber o valor total, o time campeão precisará também vencer todos os jogos da fase de grupo. O rubro-negro foi campeão brasileiro em 2019 e 2020. No ano seguinte, o Flamengo terminou na vice-liderança. Em 2022, foi apenas o 5º colocado. Em 2023, ficou na 4ª colocação e no ano passado foi o 3º colocado. Ou seja, o Flamengo conquistou o bicampeonato 2019-2020, mas de lá para cá não consegue chegar nem nas cabeças de 2º colocado. O máximo que ele conseguiu depois de ter sido bicampeão foi uma 3ª colocação no ano passado, né? Bom, o Jorginho e sua esposa se reuniram na noite de sábado com o Dudu Batista, que está atuando como intermediador na negociação do meio-campista com o Flamengo. Dudu Batista, que é marido da Juliana Paz, tá? Então, foi postado fotos dele na praia com o torcedor do Flamengo, foi postada essa foto com o Dudu Batista. As negociações estão encaminhando, como eu falei, essa novela vai até pelo menos o dia 15 de abril, que é quando o representante dele falou que deve dar uma posição final. A esposa dele está gostando da temporada no Rio de Janeiro, isso é muito importante, que era um dos entraves para que ele pudesse vir para o Flamengo, né? Bom, como eu falei, da Flamengo Cash, Danilo, em entrevista ao João Guilherme, reforçou em qual posição quer jogar no Flamengo e em qual ele se sente mais à vontade. Então vamos lá, ó. Em entrevista à Nova Flamengo TV, o jogador revelou que Felipe Luiz, atual integrante da comissão técnica, deixou claro que ele atuaria prioritariamente como zagueiro central. No entanto, com sua versatilidade, também pode ser aproveitado em outras funções, como na lateral e até mesmo no meio de campo. Danilo, que passou boa parte da sua carreira jogando como lateral direito, destacou que já vinha atuando na zaga desde sua passagem pelo Manchester City, né? Apesar de muitos ainda associarem a lateral direita da seleção brasileira, ele garante que se sente mais confortável no centro da defesa. Durante conversa com Felipe Luiz, Danilo recebeu garantia que sua principal posição no Flamengo será a zaga central, que ressaltou sua posição para contribuir em outras áreas do campo, assim como o próprio Léo Ortiz, que é excelente zagueiro e também atua muito bem como cabeça de área, né? Bom, mudando aqui de assunto, lateral do Flamengo, Alexandro, falou sobre a seleção brasileira e projetou o clássico contra a Argentina. Ainda é mais um do Flamengo que encontra-se à disposição da seleção.
Aos 34 anos, Alexandro retorna à equipe nacional para a primeira data FIFA do ano. Após sua última participação na Copa do Mundo em 2022, o defensor destacou que, mesmo com várias passagens pela amarelinha, a emoção de cada convocação segue inalterada. Vamos para o que disse Alexandro em entrevista à Cazé TV. Abre aspas. Estar na seleção brasileira é sempre um momento mágico para todos. Independentemente se você vem outras vezes, tem sempre aquele gostinho de primeira vez. É assim que estou me sentindo. São vários rostos diferentes dos que eu estava acostumado. Sei que todos aqui estão fazendo um ótimo trabalho e dando o máximo de si para que a seleção brasileira continue sendo campeã, que sempre foi, fecha aspas, afirmou Danilo. Espero que sim, né? Porque nos últimos anos aí a seleção brasileira tem deixado a desejar. Bom, sendo assim, nesse domingão maravilhoso de sol, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!